Ô, meu pai. Salve, meu pai. Vocês querem fazer coisa diferente hoje? É coisa diferente, meu pai? Salve, meu pai. Muito obrigado, meu pai. Saudade sua. É o pai Joaquim de Angola, Jefferson. Pode conversar, Jeff. Tá, pai Joaquim, tudo bem? Vai o Charla. Então, nós estamos fazendo esse encontro para colher conhecimento da espiritualidade, deixar disponível para as pessoas. Sim. Então está. Então, a primeira pergunta que normalmente a gente faz é de onde a pessoa vem e por que ela se interessa pela humanidade nesse momento. Nós trabalhamos, mas mantém unidos os filhos na terra. A Umbanda foi feita na terra, essa terra grande. Nós usamos linguagem da Ruanda, que nós fala, da simplicidade, da caridade. Existem várias correntes de espiritualidade, mas os pobres não vão buscar o sabido. Então foi entendido na espiritualidade que para atender o pobre, a espiritualidade tem que puxar a linhagem mais pobre. Rico que fala com rico, pobre que fala com pobre. Não dizendo que a nossa linhagem não tem sabedoria, mas é a roupagem que nós usamos para abrir um caminho mais grande com aqueles que não têm estudo. O entendimento da Umbanda é muito grandioso, muito antigo. E essa terra do Brasil foi escolhida para poder abarcar, ancorar essas forças nossas, porque o povo que nasce aqui, que já é uma mistura de tudo, já vem com a sua espiritualidade evoluída e guardada. Hoje vai seguir por uma linhagem da perdição. É muito fácil. Aquela filha que não tem estudo, que gosta de beber, gosta de fazer coisa errada, falar que ela é vagabunda porque ela tem o espírito da vagabunda. Quer botar a culpa nos espíritos, que é o que isso muitos padres, muitos pastores, muitos farsos falam. Jesus andou no meio de leproso, foi crucificado no meio de 2 ladrões, andou no meio das prostitutas, mas ele não andou no meio da hipocrisia. E é esse caminho que nós seguimos, dentro da Umbanda sagrada. A Umbanda verdadeira não precisa mais fazer matança, não precisa derramar sangue, porque nós temos o sangue das plantas, que também é um sacrifício para fazer as curas. Você pergunta de onde eu venho. Um canto um dia eu trabalho, dentro de uma Ruanda. Eu tenho um terreiro. É um terreiro que você chama de etéreo. É um terreiro onde eu tenho 2 caboclos. Índio forte que ficam de lado direito, outro lado esquerdo. E um portal que é que nem uma escadaria que está direto para o umbral. Tem fios que não conseguem subir direto. Os orbes mais superior. Ele é chamado, então ele é como que puxado para a minha linha. E assim como tem o meu terreiro, que é o que como está em cima, está embaixo. Vocês têm terreiro aqui, e quem segue na Umbanda, nós temos terreiro lá, terreiro etéreo. Não tem as fundangas que vocês têm aqui. Não tem os veleiros que vocês têm aqui, mas nós temos os perfumes das flores, das plantas. Nós temos as maiangas, nós temos todos os trabalhos feitos, firmado lá, porque o que está em cima com o que está embaixo. Das vezes, vem gente tão virado, com o espírito tão revoltado, que ele chega no meio do nosso trabalho. Eu não tomo a frente de um altar. Eu não me coloco na frente de um altar. Me coloco do lado do altar. Só sou um operador da luz. Certo. Todos aqueles que seguem a Umbanda Sagrada e todas as linhas da sinceridade que não seguem a hipocrisia, ia fazer. Farso é aquele que se diz, sou o mestre espiritual que vem na frente do altar. Pior são aqueles que viram de costa para o povo. Pior aqueles que tiram
o pouco de pataco que o povo tem. Eu me coloco do lado do altar. E quando o espírito que vem muito tinhoso, esses caboclos, 2 índios formosos, me dá a força para que eu jogue o pano de Nossa Senhora para cima da pessoa, do espírito que está tinhoso, para acalmar. E nas minhas horas, quando eu não estou no trambuco, eu fico debaixo de uma parreira de maracujá, que é a planta da paixão. Não é a paixão de amor, de chamego, é a paixão de Cristo. Sentado numa cadeira de obar, na paz eu pôr a fonjar, com meus patuá frimados, mas eu não me sento nessa cadeira. Eu me sento no meu toco com a minha preta véia do lado. Porque aquele que toma a frente do altar e aquele que senta na cadeira de obar, ele acha que ele é muito superior. O verdadeiro rei é aquele que senta do lado do trono. Trabalho da linha de Orimá, que é a linha do Espírito Velho, é a linha da humildade. Mesmo que o Espírito não seja, pode vir um rei, filho. Se ele aceita trabalhar na linha da Umbanda, ele vai escolher a linhagem que ele vai trabalhar. Ele vai se escolher. Se escolher caboclo, muitas vezes o caboclo não é caboclo, ele coloca vestimenta de caboclo. Mas que tenha sabedoria para entender que uma pena que ele levar na cabeça, ele precisa de 10.000 anos de entendimento. Eita. Uma pessoa, para poder levar um cocar na cabeça, filho, é de 10.000 anos para poder ter merecimento por essa pena. Cada patuá que eu levo, filho, precisa de 10.000 anos de merecimento para poder levar um patuá. Então, muito errado é aquele que leva qualquer... Vai na casa que vende coisa de religião e bota o negócio no pescoço por se botar. É a mesma coisa que o rei vir e se autocoroar. Exatamente. Esse é o canto onde eu estou. É o canto da caridade. Hoje vocês perguntam, espírito dorme, espírito repousa. Tem a hora certa da fazer a nossa meditação, o nosso descansador. Como que embaixo ou em cima tem hora que eu vou usar o meu tabaco etéreo, vou pensar nos meus filhos. Eu mesmo fui preto velho mesmo, viu, filho? Sou neto. Eu não nasci na África. Eu sofri muito, com muito feitor. Minhas pernas fraquejaram com os tempos. E numa noite muito fria, quando eu fiz o desencarne, do lado de um fogueiral, do lado de um que fazia... Para fazer... Uma fogueira? Não, de fazer coisa de carvão. Que nós trabalhávamos com carvão. Sei. E ali o meu corpo se desfaleceu e na hora de jogar as madeiras na fogueira, meu corpo foi jogado no meio como se fosse um pedaço de madeira. Então essa foi a minha passagem e eu tenho entendimento hoje por que foi essa passagem. Porque eu mandei gente ser queimada na fogueira. Então eu decidi que viria na Terra para plantar a humildade e botar no coração das pessoas o que eu não tive na minha encarnação, antes dessa última encarnação. Eu fui filho de preto. Fui filho de preto brabo. Filho de preto que veio da Guiné com Angola. Aqui eu levei o nome de Angola, porque misturava tudo, que é o tipo de candomblé mais complicado que tem. Até a linguagem de Angola é mais complicada. Sim. GG é mais fácil. E aí nós aprendeu a ser mais manso. É assim que nós funciona na Ruanda, filho. Vai amanchando. Você pega um cavalo do meio do mato. Você quer amanchar, você vai fazendo mistura de cavalo manso com cavalo bravo. Cavalo manso, cavalo bravo. Até ficar manso. Eu acho que hoje eu estou manso. Tá mesmo. Não precisa ainda dar umas burdoadas. Às vezes nós precisamos vir mais burduoso, né, filho? Porque às vezes os povos não querem entender. Às vezes você tem que jogar na cara da pessoa. Você está errada, minha filha. Para de fazer isso que você vai ficar falada. E mesmo assim ela acha que é culpa da Pombagira. A culpa é dela que não quis estudar. A culpa é dela que não quis só beber. A culpa é dela que aos 13 anos de idade quis só encostar em perna de caixa. Vai estudar que não é espírito, não vai ficar... nós não estamos o tempo todo em cima dos pés. Quando chama nós, quando abre um portal, nós não vai ficar enchendo o tempo dos seis com o nosso tempo. Nós vem para trambucar, nós vem para poder fazer coisa boa, não para ficar... Aí tem gente que fala que espírito fica no espelho.
Tem gente que fala que o espírito junta no azulejo no ladrilho. Então, cuidado na hora de tomar banho, porque o espírito tá tudo bobagem. Isso aí, coisa de gente que vem na Terra e fala se quer virar falso sacerdote, fala, os espíritos estão em todo lugar. Não, o espírito tem acesso aos seis quando os seis têm acesso ao espírito. Quando as vibrações são afins. É assim que funciona. Então, muito obrigado pela explicação inicial. No começo, o senhor começou a falar sobre uma responsabilidade quase que social sobre o crescimento das pessoas, que foi decidido no mundo espiritual, que a Umbanda, então, existiria para reformar essas pessoas, então, que precisariam de uma linguagem mais simples. Então, podemos falar, então, de uma responsabilidade primeiramente individual, obviamente a pessoa tem que buscar se melhorar, mas também uma responsabilidade social em relação àquilo que a sociedade cria como indivíduo, como célula que compõe a sociedade? Esse moço fala bonito, mas eu não entendi nada. Não, há uma responsabilidade social também, em outras palavras, o grupo de pessoas, por exemplo, de uma cidade é responsável pelos mendigos que nela existem? Essa é a ideia que a espiritualidade quer plantar aqui. Todos os irmãos, funciona como índio. Todos os índios são pais de um curumim que nasce. Quando o curumim está doente, a toca, a taba, pajé, todo mundo se junta para poder curar. E quando ele é curado, todo mundo chora de alegria. Então, como funciona? Nós queremos que vocês buscar vocês. Ao passo que vocês estão querendo ir para os espaços, nós estamos querendo trazer você para o sentimento verdadeiro de unidade para poder curar. Cada grupo tem que se juntar Para ser corresponsável. responsável por um grupo. Isso funcionava muito bem na época das aldeias. Aí vocês começaram a levantar parede, e essa parede se tornou a ponto do vizinho conhecer outro vizinho. Se precisar levar para fazer uma cura, o que eu estava passando mais vezes não sabe nem o nome. Então, nego quando nascia no meio do cativeiro, todo mundo sabia o nome daquele neguinho. Então hoje, nascia no meio da negreira, no meio da sujeira, pois todo mundo sabia. Então, o que nós quer é que as pessoas sejam responsáveis, se cada um soubesse que é filho de Deus, ia se ver como Deusinho, assim como peixinho. Então, se todo mundo cuidasse dos outros como cuida de si mesmo, a vida ia ser muito melhor. Então, a responsabilidade não é mandar o rei cuidar de todo mundo, mas todo mundo cuidar do seu próprio grupo, o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, cuida do verdadeiro filho. E assim vai fazer, se cada um fizer a caridade pura, e o primo que ame mais o primo, e a avó que ame mais o filho, e vai como se fosse uma flor desabrochando. Aí as coisas vão ser melhor. O que está acontecendo são as grandes paredes que você está colocando nesses tempos. Você levanta um muro, você fecha a cara. Então, você está querendo juntar, mas as pessoas, só para fazer uma coisa muito simples, sagrada, que o mestre veio quando na última encarnação, que foi só amor. Amor é gostar do próximo como a ti mesmo. O senhor... É porque eu sou meio enrolado mesmo, eu não sei falar bonito como você, mas no meu entendimento eu faço o que eu posso. Não, eu agradeço, uma ótima explicação, que a beleza na maior parte das vezes é só superficial, quisera eu ser simples. Mas, então o senhor falou que queria, o senhor decidiu num certo ponto voltar, e surgiu essa ideia então sobre um tal de um karma, como se fosse autoimposto. Então, podemos dizer, por exemplo, Pai Joaquim, que numa eternidade, as encarnações que se sucedem e os sofrimentos que se têm nas encarnações não são karma impostos por Deus como castigo, mas sim pela própria consciência da pessoa? Sim. É assim que funciona. Você pode comparar a sua vida com uma rosa. E a rosa é perene. Cada folha, cada pétala dela vai cair. Mas você leva lá para cima o botão. Se o botão quiser nascer de novo, ele vai saber e vai ter que
ser mais formoso para poder chamar mais atenção. E essa atenção é a atenção de Deus. Quando ele vem na Terra, ele vem para ser melhor. E se ele não é melhor, não é Deus que vai impor neles, não é Deus que vai catar essa rocha e jogar no fogo. É ele. Mas não regride. Estaciona. Quando a pessoa decide, o espírito, não estou falando da alma, estou falando do espírito, sim, quando está lá, ele sabe, você fez isso, você fez isso, você fez isso. O que você quer fazer? E isso não tem tempo. A pessoa pode desencarnar e pode voltar em coisa de 2 dias, se ela tiver evolução no espírito, não na alma. Se a pessoa precisa de mais tempo da escola de Santo Agostinho, ela vai ficar mais tempo na escola de Santo Agostinho. Se ela falar, agora é minha hora de voltar, que eu tenho que pagar, ou eu tenho que ajudar, ou eu tenho que receber, porque as pessoas pensam que o karma é só para passar a ruindade. Não, mas às vezes o karma é que ele sofreu na vida anterior, e ele merece ser um pouco mais feliz nessa terra, por isso que às vezes ele vem um pouco mais abastado. Mas eu vou te dizer, eu não estou falando abastado de dinheiro, que quanto mais tristeza. Eu vou te dizer um espírito muito superior que veio, que foi o Francisco Xavier, ele veio abastado de luz. Ele veio abastado de luz. Falei, só quero praticar minha caridade e ajudar. Nós, quando vem, nós decidimos porque tem o livre-arbítrio. Ou você acha que Deus está te julgando, filho? Deus está tão longe, filho. Deus está tão longe que esse nego aqui vai precisar de 10 mil anos para merecer uma pena. Eu vou precisar de um tocar inteiro, se eu fosse índio, para poder chegar no pé da existência e da lembrança de Deus. Agora, se você tem a consciência que você é Deusinho, como eu falei, aí você vai ficar ligado com a sua arma superior, que se conecta com os anjos, e os anjos vão pensar se você merece essa pena de chegar perto de Deus. Mas Deus mesmo, ele está tão distante, filho. Você é só uma emanação e uma sombra de Deus. Quando você faz uma oração, você não está fazendo direto por Deus lá, que ele não sabe nem que você existe. Você é bem direto. Vocês falam, vocês que andam com a rapadura debaixo do braço. Você sabe o que é rapadura debaixo do braço, filho? O quê? Né, filho? Esse é os hipócritas que andam com a rapadura debaixo do braço. Entendi. Abre o livro e Deus vai escutar. Ele enfia a cara na areia, ele vai para o monte, faz tudo e grita, pensando que Deus vai escutar. E Deus escuta a sua oração silenciosa, porque o seu Deus está dentro do você quando você tem consciência disso. Este é o tal Espírito Santo, que é uma centelha divina, uma coisa muito pequena. E se você tem consciência dessa centelha divina muito pequena, que está quase apagando dentro dos cheios, e vocês podem deixar aceso, pode deixar apagar, mas não de nada. É um pozinho de Deus dentro do cheio. É um grãozinho de mostarda que ainda está aceso. Aquele que tem um grãozinho de mostarda aceso já tem muito de Deus, eu sei. Aqueles que tem, você tem na cabeça de vocês, tem uma bolinha. Que aumenta a mediunidade. Quem tem essa bolinha que brilha mais, 2 mostardas na cabeça, tem a ligação mais com Deus e consegue ajudar mais. A função que nós tem é fazer essas mostardas se multiplicar nos seis. Eu falei enrolado, mas eu chego no fim da conversa. Porque vocês foram jogados na 3ª dimensão para não enxergar nada. E quando é na espiritualidade, nós estamos em 4ª e 5ª, Jesus está em 9ª. Nossa. Anjo está fora de dimensão. Anjo não tem dimensão. Você tem. Deus! Quando inventaram a dimensão, Deus já existia. Que Deus não começa o fim, não começa. Nunca teve começo, nunca vai ter fim. Deus. Feitiço. Feitiço é uma oração, ou uma praga, ou até uma benção que se faz com material. Se você dá um nó falando, esse nó é a cura de fulano, aquilo vai acontecer, porque a mente daquele que tem 3 bolinhas de mostarda na cabeça vai projetar para o universo vai devolver, e os espíritos consolador vai ajudar.
Então, agora, do mesmo jeito que eu posso matar um bode e falar assim, eu quero matar ele, eu posso matar um bode e falar, não, eu quero ajudar ele. Mas não é o bode que salvou, não. Foi a mente da pessoa, a mente da pessoa. Você pensa que é o espírito que precisa de sangue, agora é a hora da revelação. Vou contar para vocês. Vamos lá, vamos lá. Se você pensa que é o espírito que precisa de sangue, quem precisa de sangue é a ânsia do bicho que está matando o bicho. Que o bicho não tem como se defender, não. Vocês acham que o bicho que está morrendo por sacrifício é a vontade mais animal que vocês têm de matar o bichinho. Quando tiver que matar o bichinho, mate para comer, filho. Não mate na hora da macumba, que está fazendo uma macumba por você mesmo. Falei. Entendi. Por isso que eu não deixei aquela vez. Entendi. Aquela coisa acontecer. Entendi. É certo. Bom. Menga é coisa muito sagrada. Vale. O senhor falou, Pai Joaquim, sobre um portal. E sobre a ideia de que afinidade, mas também sobre vocação. Que Deus está distante, mas há irmãos que nos socorrem. Como é que funciona isso? Esse portal abre através de uma oração? Como é que se abre esse portal para o senhor saber que está precisando de alguém que é precisando da sua presença? É um chupão. Ah. É um chupão, que é assim. Umbral é um lugar muito feio, muito escuro. E na espiritualidade, quando existe uma quantidade muito grande no umbral de gente que merece ser curada e não está tendo força para ser tirada, é preparado toda uma operação de guerra. Quem desce até o umbral são os caboclos, os Exu e os preto velho, que é quem mexe lá. Vai botar a mão na massa. Então é um chupão. Quando abre o portal, entra e é tudo de uma vez. Não é, no meu, é como se fosse vários terreiros trabalhando junto e abre o canal na hora. E esses Exus, muita gente pensa que Exu é diabo, mas não é. É o espírito de densidade que consegue descer e desencravar o que está lá. É uma chaga pustulenta, filho. O bichinho está enfiado no meio da lama e nós te arranca e puxa. Quando chega eu não deixo umbral. Existe preto velho que é mais mandingueiro que desce. Fico na parte da cura e da limpeza. Ou limpou, nós passa e já manda para as câmaras de recuperação. Muitos vão para a colônia que se chama Nosso Lar. Mas existe mais de uma cidade aqui em cima desse plano. Não, filho? Existe. Nós mantemos colônia. Então a parte da Umbanda é a parte que trabuca de fazer a limpeza mais densa. Nós é aqui boa. Nós é aqui boa. Nós passamos o pano, nós limpamos, mas para os outros resolver depois. Né? Quem dá o lustre, nós tira a sujeira. Quem dá o lustre é a espiritualidade mais superior que trabalha mais na corrente mais angelical que eu sirvo. Então uma oração vai ser atendida por um indivíduo, mas não é por Deus ou por um anjo, é um indivíduo só de uma elevação superior que corresponde à necessidade que a pessoa tem. Ele perguntou, me explica, filho. Ele quer saber se, quando alguém faz uma oração, se diz, Deus está muito longe. Então, se essa oração vai ser atendida por um espírito com quem ele tenha mais afinidade ou que esteja mais próximo. Que tem afinidade, que está mais próximo e que tem 3 mostardas com Deus. Que tem um pouco mais de desenvolvimento espiritual. Mais visão. Deus te atende, mas se você tiver um grãozinho de mostarda, não chega. Entendi. Entendi. O merecimento é necessário. A oração é amparada. A oração, ela serve... O que é orar? Orar é falar. E falar para dentro. Se você falar para dentro, aquilo é expandido como se fosse um sino que é jogado no universo. E esse espírito bom, se for uma oração de bondade, ela vai responder. Agora, existem momentos em que a Terra está mais fechada ou mais aberta e que pode facilitar trabalho negativo. Se você roga uma praga na virada da meia-noite, se você faz uma praga nas 3 horas da manhã, as horas grandes que nós chamamos, aí essa coisa é ruim. Então, se você acorda meia-noite, se você acorda 3 horas da manhã, faça uma oração pelo seu próximo. Aí as coisas vai melhorar. Aí
esse Deus lá em cima, ele dá autoridade aos espíritos consolador para poder ajudar os irmãos que estão encarnados. Se Deus te deu o dom de oração, ele te deu o dom de receber também o bem que você precisa. A partir do momento que o ser humano tem a consciência de pedir, ele tem a consciência de receber. Por isso que Jesus Cristo falou, bate e se abrirá. Se você pede um pão, eu não vou te dar uma pedra. Se você pede um peixe, eu não vou te dar uma serpente na tua mão. A tendência é receber coisa boa. A ruindade está dentro do homem. Se ele está com ruindade, ele vai trazer o separador, que é o divisor, que é o mentiroso. Então, toda bondade ou ruindade que a gente faz acrescenta ao merecimento ou desmerecimento que a gente tem de auxílio de uma entidade dessa. Não adianta você sair matando um monte de gente e pedir para Deus ajudar você a curar o câncer que você tem, porque não adianta que Deus não vai te atender, não. Você está enfiado no meio de uma situação difícil, dos espíritos chegar de bondade, é difícil não chegar. Aquele que anda no caminho da retidão, ele tem mais facilidade. Eu brinco com vocês desses que andam com a rapadura, mas eles são de da fé, filho. Não, isso eu sei. Então, quando eles pedem, eles conseguem, mas eles abrem mão deles mesmos. Deus não quer isso dos seres. Deus quer que você tenha o seu momento de vida, o seu momento de até de tomar uma cachaçinha, filho. Deus mesmo quer que você viva uma vida plena. Você tenha uma vida sentimental, que você seja homem ou mulher, que faça o que homem e mulher faz. Não pense que o santo nunca teve mulher. Claro. Seja um ser humano. Pai Joaquim, agora, uma questão que surgiu. Me parece que a gente recebe as coisas pelo merecimento que tem, mas daí o senhor disse que também há a ideia da fé. Então, pode uma pessoa que não tem merecimento, porque ela tem fé, receber uma ajuda ou um auxílio? Às vezes ela não tem merecimento porque ela fez tanta coisa ruim, o espírito dela está tão juntado de coisa negativa que a alma dela não consegue orar. Mas muitas vezes a mostardinha dela está lá, então ela recebe sim. Eu gostei da história da mostardinha. A mostardinha é boa, né? Eu mesmo inventei. O senhor quer explicar melhor a ideia da mostarda para quem está ouvindo? A mostarda é assim, é o que está escrito lá na Bíblia. O grão de mostarda. Se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você é merecedor já da bênção de Deus. Você já tem... É tão pequenininho, mas se você precisa só de uma coisa tão pequenininha para Deus agir. Mas tem gente tão mesquinha que nem um grão de mostarda ela consegue ter dentro dela. É interessante que cada um tem um grão de mostarda de Deus dentro de si para poder pedir. E a gente muito santa que vem nessa terra, que tem muito mais do que um. Né? Mas nessa terra o povo não veio com muita tendência a ter muita mostarda não, viu, filho? E porque é um planeta em evolução ainda. Em expiação. Em evolução. E às vezes, quando vem uns especial, os outros já vêm com inveja em cima dele. Quem que esse aqui acha que ele é? Perseguição. Quantos santos não foram queimados na fogueira, filho? Porque tinha 3 mostardas. Porque para ter a mostarda, que você compare a palavra fé com a palavra mostarda. Tá. Se eu tenho um pouquinho mais de fé que eu sei e falo com uma árvore, que é para poder... que a árvore tem vida, aquela mulher era condenada à fogueira porque a igreja queria a terra dela. Pela ganância. A única coisa que é capaz de destruir a fé é a ganância. Então, o senhor fala sobre o homem, o senhor fala sobre os santos que são mais evoluídos. Então, obviamente, se a Terra é um planeta de prova e expiação, haverão outros planetas mais elevados que a Terra, com vida igual à Terra, não? Sim. Tem para cima e tem para baixo. O que tá aqui é como tá lá. Tem planeta que não precisa ser planeta de terra. Tem planeta espiritual energético. Tem lugar que tem vida, mas não é a vida do jeito que você pensa. É que eu falei, eu sei espalhado na terceira dimensão. Existem quintas e superiores. E existe oitavas superiores.
Então, assim, em outras terras, em outros planetas, tem vida sim, sim. E eles trabalham diretamente com nós, viu? Na hora da cura. Não tem um monte de ET trabalhando na Umbanda, pai? Ixi! Mas é de outra qualidade. Vocês pensam que aquele baixinho com antena... não é aqueles lá, não. Filho. Verde. O mais próximo que vocês vão achar do que vocês chamam desses interdimensional são espelhos de vocês mesmos, só que muito mais próximo ao angelicar, que vocês criaram asa, eu não sei porquê, que vocês pensam que anjo tem asa, né? É verdade. E assim, aí os outros falam assim, mas aquele Deus tem cabeça de elefante, vocês misturam bicho com Deus, com santo, bicho, mas vocês botaram asa no anjo. Que é misturar passarinho com gente, que isso também não existe, filho. São seres superiores que têm uma carga de energia que permite a elevação. Então, quando você... É como se visse o seio resplandecer por trás da pessoa. São duas auras grandes, poderosas. As pessoas normalmente têm uma aura, ele tem duas. Nossa. E que vai... Então, essa é a palavra aí, filho, que faz ele levitar e até atravessar a dimensão. Esse o que vocês chamam de anjo, às vezes é só um irmão interdimensional superior que vê que você é um bichinho de casco, filho. Isso aqui é só uma casca. Ele olha para vocês e fala, isso aqui ele ainda morre, é da racha que ainda morre. Ser interdimensional, ele chega. E por isso que ele trabalha na nossa linha, porque às vezes nós estamos trabalhando na quinta e eles vêm. Nós não eles são de um intermediário. Muitos olhos, eles são mestres nossos, que nos dão ensinamento e crescimento. Mas que por estar em outro plano de evolução, às vezes não fica com a espiritualidade o tempo todo. Nós permite. É como fazer a invocação de um anjo, e o anjo não vai ficar se dispondo a ficar coxinha o tempo todo. E os mestres interdimensional, mestre Sananda, que é o mestre Jesus, ele não vai ficar. Ele vai mandar as correntes dele. E ele não é um ser daqui, porque quando ele rezava, ele não olhava para o chão, ele olhava para o céu. Então, há consciências que nós às vezes chamamos de extraterrestre por falta de conhecimento, mas um espírito pode encarnar em outro planeta, daí ele vai ter uma forma que se usa para viver naquele planeta, e daí essas consciências extraterrestres, então, elas às vezes se interessam por nós da Terra. Com muita caridade. Com muita caridade, que aqui é um plano de expiação e que tem muitas raças de fora. Exato. Tem muitos filhos deles aqui, né? Você acha que o preto é preto porque ele quer? Você acha que o japonês é japonês porque ele quer? Filho, como é que pode? Você vai... Se existe, vamos falar de povo antigo. Tem povo que adora o sol, que compara o sol. Em lugar diferente, exatamente do mesmo jeito. Faz construção grande, tipo aquelas pontudas, em lugares diferentes do mundo. Por quê? Porque já tem consciência. Vou falar a palavra bonita, consciência kástica. Nossa. Que vocês... Pai tá forte, hein, pai? Eu no tempo que eu me enrolo com coisa muito simples, eu vou pro mais difícil, né? Isso aí. Consciência kástica. Da origem dele mesmo. Existe um povo africano, filho, que ele sabe muito tempo antes que tem uma estrela que eu não sei se você conhece. São duas estrelas, uma maior e uma pequena. O povo de lá, os índios, né? Os mais simples já sabem muito antes do homem branco saber que aquilo existe. Só um sabia que existia, que eram os da pontuda. São as pirâmides. Só os da pontuda sabiam que existia. E desenhou. E os índios lá sabiam desenhar certinho a porta, a porteira da forma das estrelinhas ali, na ordem que elas é. Coisa que os olhos do homem não enxergou nunca mais. Isso chama registro acástico. Não é porque ele vem numa forma de um preto primitivo para vocês que ele é um preto primitivo. Entendido? Então pode ter gente vivendo na Terra que veio de um outro planeta mais evoluído. Sim. É por isso que eles vieram. Eles vêm. Muitos foram largados aqui. Capela foi exemplo disso. Capela. Capela, os capelinos quando vieram para cá, vieram na função de fazer evolução. Certo. E eles vieram
aquele negócio prateado, muitos não têm forma disso, é forma dimensionar. Fazendo luz só, né? É um trem que faz voar. É um trem que acabar. Essa palavra aí. Eu vou aprender a falar essas palavras. Ele vem e se manteve. Vamos ajudar, vamos descarregar todas as plantas para evolução. Só que, de repente, aquilo foi deixado aqui. E eles foram largados aqui. Largados esquecidos. Com uma função. Se eu cato o doutor de lá da capela e mando para cá para ajudar os outros, ele não deixa ele voltar, aquele doutor, ou ele vai ficar por aqui, mas ele na próxima encarnação que ele vier aqui de novo, ele vai ter no tardo registro acástico o doutorado que ele precisa para ajudar o próximo. Então, às vezes, no meio daqueles homens que andavam de 4 ainda, já tinha um doutor que ia ajudar aquele grupo que fazia aquilo, e existiam vários doutores. É por isso que tantos lugares diferentes da Terra tem tantas coisas semelhantes. Agora a gente percebe uma transição que está acontecendo no nosso planeta. É natural que o senhor do mundo espiritual, às vezes, o senhor escuta um rádio, né, que só os espíritos podem escutar, ou só as pessoas de uma certa elevação. O que o senhor pode falar sobre essa transição que está acontecendo, que a gente entende de mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração? E a data de 21 de dezembro de 2012 que a gente acabou de passar? Essa data de ontem é data de... que vocês gostam muito de fazer 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, mas vocês esquecem que existe muitos calendários no mundo. É o calendário do ocidental que usa essa numeração. Então, lá vão acontecer muitos 13, 13, 14, 14. Agora, quando você faz os estudadores, o tal do Pitágoras, os estudadores de número, número é a ciência que Deus usou para criar o universo. Quando os números se coincidem, é porque as coisas estão se entrando em alinhamento. Se você olhar no planeta hoje, você não vai falar que todos os planetas estão um atrás do outro, feito uma filinha, não, filho. Mas eles estão mais próximos. Então, o segredo é você se alinhar com esse planeta, com um bicho vivo, você se alinhar com seus irmãozinhos do outro plano, que vai se alinhar com as outras estrelas, que vai se alinhar com a consciência central chamada Deus. Essa é a linhagem. Agora, nesse plano, o que vai acontecer é o seguinte, vai fritar muita gente. Fritar? Vai fritar, porque assim, muitas desgraceiras vai acontecer. Essa terra da sacudidela todo começo de ano, você nunca percebeu? Verdade. Começou o ano, começa a matar gente. Desencarne. É o arcanjo Uriel trabalhando. Uriel é o arcanjo responsável pelo desencarne em grupo de muita gente. Então subiu a onda, matou muito de gente. O Uriel já estava com um exército para poder fazer o desencarne rápido para levar embora, para poder já fazer o tratamento. São colônias e colônias de gente desencarnando, como aconteceu na guerra. Aconteceu no tsunami na Indonésia, 300 mil. Todas as vezes que existe desencarne muito grande, é sinal que Uriel está trabalhando. E nós, do nosso plano, o que nós pode fazer, já dá orientação. Então é feito toda uma operação de guerra do outro lado. É para ver os irmãos. E o que está acontecendo? A Terra sacode porque ela é viva, filho. A Terra roda. Mexe com ela não, filho. Mexe com ela não, que a Terra é viva. Daqui a hora ela vai começar a cuspir fogo. Onde é frio vai ficar quente, onde é quente vai ficar frio. Eu tenho sorte de ver vocês que ainda estão encarnados, que mais 20 anos ainda vocês devem viver com a graça de Deus. Vocês não vão ver o que as próximas raças vão ver. Vai ser uma tristeza vendo os mares evaporando e indo para os espaços a água. Mar mesmo? Os mares vão de tão quente. De tão quente, filho. Já aconteceu com os seus vizinhos. Já aconteceu. E a água vai para os espaços, sabe por quê? Porque vocês mexem na terra, mexem na terra, mexem na terra, a terra vai se defender. Entende a terra como um espírito só. É verdade. Essa hora que acabar as nuvens e a parte que segura a terra, vocês de pé,
como se chama isso? Atmosfera. Querendima. Que segura vocês na Terra? Se Gravidade. Se estivesse seguro, se você estiver acabando, vocês estão acabando com o céu e com a Terra. Nossa. Na hora que vocês estiver acabando com as camadas de proteção que vocês têm, a camada de ozônio, é um facilitador para o Sol que já está se esquentando mais, derreter, calotas polares. E é muito mais coisa. Então, quando eu falo vocês vai fritar, vocês vai fritar. Mas a ideia de um mundo de regeneração é um mundo melhor, onde não há prova e expiação. Mas não vai ser aqui. O mundo de regeneração é um mundo de melhorar o ser, não de melhorar a Terra. A Terra vai acabar, filho. Vai mais uns tempos, a Terra acaba. Tudo acaba, filho. Tudo que começa, acaba. E te digo mais, todo ser que é dominante, hoje, vai ser o vencido depois. Todo bicho que existe. Se hoje quem manda se manda romano hoje, amanhã é o romano que cai. Se o ser que é dominante, se nós mandássemos todos esses outros planetas embora, volta, filho, amanhã vai acabar. Vai secar, vai murchar, para dar expansão para a vida em outras consciências. Então é como se fosse necessário uma destruição para a gente... Para haver uma construção. Entendi. Que não precisa ser aqui. Usa esse plano como colônia. Podia ser um paraíso, mas o paraíso também acaba. Aí vai mudando. Tá, mas como é que vocês aí da espiritualidade veem, então, o senhor falou, então, que é um alinhamento de planeta, tem um propósito, e então acabou um ciclo e começou outro. Pelo menos isso a gente está de acordo. Uma melhoradinha. Uma melhoradinha para quem quis melhorar. Então não é nada extraordinário. Não é. Para quem quer, é como receber o Espírito Santo. Se você quiser receber, você recebe. Se você quiser enxergar, você enxerga, pedaço do livre-arbítrio. Agora, o que vai aumentar é a frequência de coisa de fora vindo para cá, porque já está na hora de aparecer já, né? Sim. Mais diretamente por vocês é a influência da espiritualidade. Coisa de fora. Santos na Terra, filho. Vão vir muitos santos, vão vir muitas crianças cristal. E eu estou desconfiado que o senhor é uma criança cristal. Quantos anos ele tem? 32. É uma criança cristal que já está velha. Então, mas o que quer dizer uma criança cristal? Crianças cristal são crianças que vieram com mais sensibilidade, vieram com maior capacidade, maior sentimento, mas elas são frágeis no sentimento. Bichinho difícil de cuidar, porque elas choram, mas com uma inteligência assaz. Inteligência muito grande. O plano espiritual primeiro mandou as crianças índiga, depois manda crianças cristal. A índiga veio com a função de dar uma levantada na poeira. E muitos vieram na forma até de pastor, viu, filho? Na forma de pastor, na forma de Buda, na forma de xamã, na forma de índio, na forma de pajé, na forma de rezadeira. Muitos veio nessa forma. Essa é o índigo. Depois da passagem do índigo, nós fomos o primeiro caminho para poder chegar às crianças cristal, que já está diretamente com os povos mais evoluídos das oitavas. De mencionar. Aí sim essas crianças cristal vão melhorar. É o sangue de Cristo, né, filho? É o sangue de Cristo que está agindo. Vocês são descendentes dele? Então, ser uma criança cristal, mesmo velha, não quer dizer só que é um elogio, mas é muita responsabilidade? Muito mais, porque vocês foram da primeira colônia de criança cristal. Da primeira colônia. Porque não é mandar tudo de uma vez, senão explode, né, filho? As coisas não. É mandado aos poucos. Tá certo. De 10 em 10. Né? Vai mandando para cada povo, vamos semear. Se você semeia toda a semente de uma vez, e chove tudo de uma vez, a plantação se perde. Os pezinhos, espera crescer, para dar sombra para o próximo crescer, aí vai sendo feita a semeagem. Entendi. Então, obviamente, existe uma consciência maior que está organizando, direcionando tudo isso. É o semeador. Quem está semeando. E
Eu sou só um semeador também, filho. Eu só venho aqui para jogar a semente no chão. Eu venho ajudar a cuidar da sementinha. A mostarda não pode ser jogada no meio da pedra. Exato. A mostarda não pode ser jogada no meio dos espinhos. A mostarda é como a fé. Mas eu só sou um simples operador, curador e mantenedor da mostardinha que um dia vai virar pé. Vocês... E cabe a vocês saber manter também. Nós ensinamos, vocês aprendem. E o senhor, pelo que me parece, passa boa parte do tempo do senhor investindo o seu tempo ao próximo. Isso quer dizer que ser um espírito evoluído não quer dizer que a pessoa vai ficar só cantando música e deitado. Olha, filho, se eu fosse cantor de música, eu juntava uma banda, mas não... A banda do céu, nós ia bater batuque o dia inteiro, só de alegria. Não é a vida aqui, a vida lá, não é só de alegria não, filho. Nós se aproxima da alegria dos seis. Quando vocês fazem um batuque e chama nós vai. É a nossa irradiação. Mas nós não estamos em festa não, nós estamos em trabalho, filho. É a minha evolução também que está em jogo. Se eu não cuido, eu estaciono. Se eu estaciono, eu não vou para o meu paraíso. Que quer dizer que, apesar de o senhor ter alcançado um nível elevado de evolução, há ainda muitos níveis. Filho, não sou nada, eu tenho 3 mostardinhas. Eu só estou cuidando. Cada um quer o seu, né? É que nem aquele... Faz de conta que eu sou um ladrão e que eu estou fazendo bondade para sair mais cedo da prisão. Nossa. Traduzindo em palavras bonitas, bem claro para você. É como se eu estivesse dentro de uma prisão que eu tenho que compensar com o trabalho. Eu não fiz bondade nenhuma, mas eu decidi trabalhar para diminuir a minha pena. Exatamente. É assim que funciona. As pessoas têm uma visão de que quando você está no plano astral, você está dormindo, né? Ou fica que nem um anjo numa nuvem. Escuta assim, em cima da nuvem, escutando musiquinha, tocando comendo manjar. Exato. O Malemar, quando vocês fazem um mingau e oferecem para Preto Velho, eu não vou conseguir comer, filho, mas eu vou sentir o esforço que você teve de me oferecer aquele manjarzinho, aquele mingauzinho. Eu não como, mas eu falo, mas ele se oferecer, ele teve o tempo dele de se preocupar comigo. Aquele cafezinho que vocês colocam de manhã na cozinha para Preto Velho, eu não vou beber, filho, mas eu vou ver que ele teve a preocupação de cuidar de mim de manhã, de lembrar que eu existo. Aí isso conta na minha evolução. Não é o café, mas é a lembrança e o amor. É o amor que nós temos com vocês me retornando. Que está em cima como está embaixo. Quando alguém quiser evocar o senhor, ou chamar o senhor para uma festa, ou alguma coisa nesse sentido que o senhor falou, é meio difícil, porque se eles falam Pai Joaquim, tem outros também que representam esse trabalho, não tem? E daí não tem, como é que faz para alguém evocar ou direcionar uma oração, qualquer coisa diretamente para a pessoa do senhor? Existe vários José da Silva. Eu sirvo numa linha de Pai Joaquim. Então. A nossa identificação é feita na Pemba. Que é isso? A Pemba, filho, é uma coisa de escrever, é uma assinatura que nós colocamos. É verdade. Quem mexe com as escrituras que vocês mexem no terreiro, cada um, eu respondo como Pai Joaquim, mas eu tenho a minha assinatura aqui embaixo. Se eu tiver que descer para o mundo de baixo, é como se eu estivesse andando com uma marca em cima de... Isso é barato, isso aí. Anda com a carteira de identidade. A minha identidade é aquela. Se você quer falar comigo, eu te dou o meu ponto riscado. É um símbolo, né? É um símbolo. Nós te dá o ponto riscado. Isso é magia sagrada. Eu te dou o meu ponto riscado, você sabe que sou eu. Agora, uma forma de saber se você está chamando eu ou se você está chamando outro Pai Joaquim, é simples. Nós serve uma linha só. Basta você lembrar dessa conversa que nós teve, que você vai saber quem sou eu. Sou eu sou as palavras que eu digo e o amor que eu planto no seu coração. Essa é a minha identidade com você. Eu quero falar com o velho Pai Joaquim. Naquele momento que me tirou a angústia, aquele lá que vai até você. Bonito, né, filho? Como nós trabalhamos. Nossa, bonito, hein? Nossa. Então, isso se segue também que os nossos... Por exemplo, o senhor estava falando que também
eu entendi que ninguém cresce muito de uma hora para outra sem o trabalho do crescimento da depuração. Não. E ninguém também entra em contato com uma entidade super elevada sendo uma entidade que não é super elevada. Não é assim. Tudo na vida é por merecimento. Se você quer que a plantinha cresce, você tem que colocar adubo nela. Para cuidar do adubo, para conseguir adubo, você tem que tratar da vaquinha, senão a vaquinha morre. Tudo é preciso. Tudo uma coisa, tudo está interligado. Tudo está conectado, tudo é uma coisa só. Porque um integrante ancião nosso, querido do Centro Espírita, ele falou o seguinte, porque eu tinha a impressão que os nossos guias, obviamente, são espíritos de uma elevação inimaginável. Mas daí ele até falou para mim, não, ele é obviamente mais elevado que você, mas não vai pensar que também ele é um anjo ou alguma coisa, ele está aprendendo também. É assim que funciona? Sabe aquela criancinha que está começando na escola e aquela professora? Aham. Nós é só o professor. Daqui a pouco vocês vão ser que nem nós e vai saber mais que nós. A gente só canta e cuida. A gente cata cada uma das mostardinhas e vai cuidando. Aí vocês crescem. Conforme... E muitos ficam maior que nós. É assim, passe adiante. Então, como um exemplo, o meu guia espiritual, ele é um professor num nível onde eu ainda sou um aluno. Isso é assim. Amanhã você pode ser professor. E professor melhor que o seu professor, porque o seu professor já vai estar em outro ponto. Plano. Quando o professor ensina, venceu já a validade dele. Entendi, aí ele já tem que aprender para ensinar de novo. Aí vai se graduando. Graduação. Tudo na vida é graduação e merecimento. Então o guia, por exemplo, ele já aprendeu bastante sobre essa matéria, essas coisas dessa vida, agora ele vai recomeçar, mas aprendendo coisa nova no nível mais elevado. Aprender, sim. Aprender mais e mais e mais e mais e mais, até subindo as oitavas superiores. Os espíritos que decidem vir trabalhar com vocês, porque nós estamos na densidade próximo de vocês. Logo, nós não precisa falar. Então, nós não precisa falar, abrir boca. Nós somos guiador. Canalizador são 6. Para frente, você vai sentir a mudança, com essa mudança de planeta, essas coisas que vocês falam, porque as coisas, vocês vão ficar muito mais mental. O preto velho não vai ter que falar, me traz o meu cachimbo. Você vai saber que eu quero meu cachimbo. Vai traduzir para a linguagem de vocês. Entendi. Então, a outra dúvida que eu tive sobre o que o senhor comentou, sobre o Ariel, sobre o desencarne em grupo e tudo, o senhor falou que precisa de bastante gente para receber os irmãos. O que acontece se, por exemplo, uma pessoa desencarna, ou um grupo, e não é recebido por ninguém? Isso não existe. Para começar, que não existe. Não existe. Nós temos muito mais gente lá em cima do que gente aqui embaixo. Tem muito mais gente querendo encarnar do que gente querendo desencarnar. Você pode ter certeza, viu, filho? A população de gente no plano espiritual é 7 vezes mais forte. Nós é muito grande lá fora. É muito. Nós envolve 6 e 7 vezes a quantidade dos 6. Nossa. Então, por isso que existe tudo os equilíbrios. A quantidade de gente que vai desencarnar, para cada um que desencarna, tem 2 para receber. Nós somos um número muito grande. Mas não dá, nós pedimos para os outros de outra dimensão. O vizinho vem cuidar de nós. Tá certo. Estamos trabalhando demais. Mas, assim, no mundo, tem um livro que chama Transição Planetária. E lá ele conta do desencarne que aconteceu no tsunami do Japão. Que vieram socorrer. Então eles explicaram que precisava socorrer porque outras entidades animalizadas vêm para sugar o fluido daquela pessoa e arrastar ela. É isso que acontece? Muitas, filho. Eu vou falar uma coisa bem clara da terra do Japão. Qual que é o bicho grande que ainda está vivo, nadando por aí, que fala, não mata o bichinho? O que o Japão faz? Vai lá e mata a baleia. A baleia, filho,
leva a memória do mundo, que é um dos bichos mais antigos. Aham. Não mexe com o bichinho, não mata que ele leva o espírito da própria terra mesmo. Ai, ai, ai. O bichinho vai lá e é morto, e é assassinado, e acaba, e destrói, e joga sangue. Só pelo gosto do zóio rasgado, depois querer comer um peixinho diferente. Quer comer peixe, come lambari, não vai me matar peixe grande, filho. Nossa. O que acontece quando você mata uma baleia? A terra se encoleriza você, e ela manda uma tsunami, que é essa palavra que vocês usam. Ela manda uma tsunami. Na minha terra chama pororoca. Nós mandamos uma pororoca para derrubar tudo aquele que me derrubou. Não, mas sim, teve muitos inocentes, sim, mas desencarne massa é decidido pelo espírito que está encarnado lá também. Um dia eles vão aprender a não matar baleia. Um dia vai aprender a não fazer guerra. Um dia vai... Outros povos, o dia que enxergar que matar a guerra e fazer mal ao próximo, mesmo que seu próximo seja um bichinho, aí a energia da Terra vai ser menos colorizada. Certo. Então não tem vítima, todo mundo está dentro de um processo que já vem de antes. Não existe vítima. Quem vitimiza são vocês. Vocês acham que ele é vítima? Não, mas ele já sabia que ele ia desencarnar naquele momento. É que não fica registrado, falar, vou morrer agora, ninguém sabe, né? Mas a cabeça, antes de nascer, já é falado, já se sabe o dia, mês e hora. Eita. A hora do desencarne. Vai desencarnar disso porque você fez isso. E se você nascer, se você decidiu, assim, usando exemplo do japonês, se você decidiu vir no karma do Japão, é porque você vai fazer o que o japonês faz. E se não só japonês, mas os outros povos, os povos que comem cachorrinho, que comem bichinho, que tem consciência um pouco mais maior, se faz coisa errada, mata o bichinho, a Terra vai se defender. Porque você tem consciência para não fazer, está fazendo de ruindade. Não dá para comer uma planta, por que você tem uma cachorrinho, né, filho? Tá certo. Você vai botar tudo isso pro povo escutar, filho? Eu vou. Esse amanhã tá todo mundo revoltado com o nego velho. Não, mas tem muito aprendizado aqui. Olha, a gente está aproximando do fim. Só para esclarecer, o senhor falou que às vezes vem até 2 pessoas assim para socorrer uma pessoa que tá deixando. Nunca vem um só, sempre vem 2 pelo menos. Vem 2. Para carregar uma maca precisa de 2. Um dá o amparo emocional e o outro dá o amparo físico. Entendi. Então, há perigo, o senhor falou que nunca acontece, mas se vem gente para socorrer é porque é preciso, senão alguma coisa ruim aconteceria. Sim. Então, o senhor pode falar algumas dessas coisas ruins que pode acontecer se uma pessoa de repente não fosse necessariamente socorrida? Se ela não for socorrida é porque ela não teve merecimento. Então ela vai para o umbral. Quando é feita a puxada, como a rede mesmo, filho. Quando é feita a puxada da rede para puxar os povos para cima, é as almas que são puxadas na rede. Se ficou alguma para trás, é porque tinha pecado demais. Aí ela vai pagar no umbral. Tinha uns que era tão ruim, tão ruim, tão ruim. Você acha que aquele negócio da explosão que mataram muita gente naqueles prédios lá? Dos guerreiros lá de cima? Você acha que o que jogou o avião lá em cima, você acha que ele foi socorrido? Foi nada. Os causadores não é socorrido, eles sofrem um pouquinho mais. Só para sofrer na carne a dor de milhares de gente. Quando é um ser humano que causa, aquele ruindade de bigodinho lá, até hoje está sofrendo. Bigodinho até hoje. Tem que ser colocado aqui em cima, mente pérfida, que até hoje ainda assim. O choro e a dor de cada um, mas não pense também que os que sofreram, todos eram santos. Nunca todos é santo, nunca todos é ruim. O ser humano pagando pelas coisas que ele mesmo faz. Ele só foi um instrumento da humanidade. Se não fosse ele, eu vou falar uma coisa, ia ser mais outro. Só deram poder demais. Não dê poder a um homem simples. Ele se torna um gênio. Bondade de ruindade. Agora, Pai Joaquim, uma última questão assim para o dia de hoje. Eu tenho percebido que, desde o início, o senhor fala, não sei se é porque a minha formação é espírita, mas o senhor fala mais ou menos nessa linguagem de entendimento. Então me parece que do mundo espiritual não existe muita diferença entre a Umbanda e o Espiritismo, ou se existe, é dado
o nível que vocês têm que trabalhar com cada pessoa. Eu trabalho também na Seara Bendita, filho. Você conhece? É um centro espírita? É uma mesa branca. Ah, entendi. A mesa branca se aproxima mais do kardecismo, que eles usam mais os livros. Aham. A Umbanda usa mais os batuques. É. Mas a diferença entre um e outro é só a roupagem. Só A roupagem. linguagem que eu estou usando para você é porque eu estou tentando falar difícil para você me entender. Eu não falo difícil não, filho. Eu sou mais de falar coisa mais na simplicidade, mas é que eu vi que o senhor é um moço de muito estudo, então eu estou tentando na minha humilde sabedoria falar no livro que eu sei. Às vezes nós falamos uma palavra difícil de registrar, caixa, essas coisas, porque eu também aprendo, filho. Se eu falo assim, nós tem escola, chama Escola de Santo Agostinho. E lá a gente aprende as coisas novas. Posso não saber escrever, mas para falar a palavra difícil até que estou aprendendo. Então, é que o senhor também usou o nome de Jesus, Maria, agora Santo Agostinho. Então quer dizer, é só uma roupagem mesmo para facilitar para a gente. Vocês têm entendimento. Vocês têm entendimento. No plano espiritual, a escola de aprendizado se chama Escola de Santo Agostinho para nós. O Santo Agostinho foi muito, muito, muito sabido. Então ele ganhou o nome dentro da escola. A Escola de Santo Agostinho, tudo tem nome lá, filho. Ai. Existe prédios, existe planta, existe. Tudo que tem aqui tem lá, filho. Tudo Aqui que é tem uma aqui. cópia mal feita, né? Aqui é a cópia exagerada. E o senhor lá em Aruanda, na terra de onde o senhor vem, o senhor já teve a oportunidade de conversar com o Caboclo Pena Branca, que é meu amigo? Pena Branca, ele está falando qual é Pena Branca? São todos da mesma corrente. Pena Branca, inclusive meu cavalo também trabalha com uma linhagem de Pena Branca. Mas esse em específico, o senhor conhece, já bateu, já trocou um papo com ele lá na colônia? Já, filho, porque nós trabalhamos, os médicos quando trabalham aqui, os cavalos aqui embaixo, são cavalgados pelos espíritos que já combinam quem é que nós vamos cavalgar. Quando trabalha 2, 3 médios ali, os guias já falam assim, então vai ser nós e nós. Eu e tu. Mas se conhece. É tudo combinado. Por isso que às vezes os médios são parecidos. Esses dois aqui são 2 irmãos de muitos anos. Então os guerreiros lá de cima, eu não sou guerreiro, eu sou um simples preto velho. Mas eu conheço todos eles. O caboclo dele é um caboclo de muita firmeza, muita luz, muito conhecimento, e que entrou junto, acoplado na energia dele. Que é de muito estudo e muito conhecimento. Às vezes, quando a pessoa é muito simples, ela recebe uma entidade mais simples. Tá certo. Fingindo de simples. Mas que maravilha. Olha, eu agradeço muito todo e qualquer esforço que envolveu a sua visita aqui conosco. E certamente esse conhecimento que o senhor passou será muito útil. Sim, não teve esforço nenhum. A gente está aqui para fazer o trambuco, para dizer para as pessoas o que é a Sagrada Umbanda. Já não me coloca as palavras aqui, minhas graxinhas para os outros, que o povo vai pensar que eu sou de brincadeira, não sou de coisa séria. Tá certo. Mas eu deixo meu axé, minha paz, minha proteção com todos os filhos. Quando precisar, chame para o Pai Joaquim de Angola, esse espírito que vos fala, lhes desejo um grande axé, uma grande proteção, em nome de Zambi Maior. Você vai voltar mais tarde? Não, quem vai tambucar hoje é outra linha, filho. Então tá. Obrigado, meu pai. Salve, meu filho. Na minha retirada, meu pai de proteção. Obrigado, meu pai.